Boa tarde a todos, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz de Deus que excede todo entendimento. Depois de um longo tempo aí sem gravar nenhum vídeo, nem fazer nenhuma live, eis-me aqui de volta no dia 30, que é o dia de hoje, 30 de dezembro de 2022, penúltimo dia do ano, né? Um ano que foi muito difícil aí para todos nós, um ano que foi um ano de muitas batalhas, muitas pelejas, mas enfim, superamos todas as adversidades e nós somos gratos a Deus por sua infinita misericórdia e amor que nos concedeu estarmos no dia de hoje aqui, né, para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor e fazermos algumas reflexões do que foi esse período aí que nós passamos nessa terra. Ano difícil, um ano em que houve muitas perdas, né? A última agora aí de repercussão mundial, né? Que é a perda do Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, né? Mas houve várias outras perdas aí ao longo do ano. Aqui na nossa cidade também perdemos um grande pastor, né? O pastor José Antônio dos Santos, um grande homem de Deus, né? Que Deus venha confortar a cada família, que o Espírito Santo de Deus possa consolar cada coração, né? E que possamos superar esses momentos. Mas, irmãos, antes de nós iniciarmos aqui, vamos fazer uma oração em nome do Senhor para iniciarmos nosso trabalho. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, nesse momento eu entro em Tua presença em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, para Te glorificar, bendizer e Te adorar, porque não há Deus como o Senhor e nenhum se formou. Te louvamos, Senhor, por todo esse ano que se passou, pelas vitórias que Tu nos deste, Senhor, porque aqui nós estamos. Te agradecemos por tudo, ó Pai querido, pelos livramentos, pelos grandes livramentos, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelo pão, pela água e pelo ar que respiramos. Te louvamos pela nossa vida, pela nossa saúde, pela saúde, ó Pai, dos nossos amigos, pelos nossos entes queridos, Senhor, por aqueles que irão assistir, ó Deus, esse vídeo, que o nome do Senhor continue sendo glorificado, que o Senhor nos abençoe nessa tarde, para a glória do Teu nome, que não venha sair palavras torpes daqui, mas palavras que sejam para edificar o corpo de Cristo na terra, que é a Sua igreja. Então eu Te louvo por isso, Senhor, e Te agradeço por tudo o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, Senhor, sabendo que não somos dignos, sabemos que não somos merecedores, mas aprove o Senhor a nos dar, a nos abençoar, e nós somos gratos por isso e Te louvamos, meu Deus. Essa oração que eu faço agora, em nome de Jesus, amém e amém. Então, irmão, depois dessa oração, agora sim eu vou pedir a você que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para que essa obra possa prosseguir, irmãos. Ficamos em um bom tempo sem gravar, porque nós temos que trabalhar com a verdade e falar somente a verdade, aquilo que Deus coloca no nosso coração. E nesse período não sentimos aptos a estar falando nada, e sim ficarmos observando os acontecimentos aí da nossa nação, que foi momentos aí de muita peleja, momentos de muita luta, e nós iremos fazer uma análise aí de tudo que ocorreu no nosso meio. Mas um texto que eu queria deixar aqui como base, irmãos, se encontra na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, é bem conhecido, versículo 12. Efésios, carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, irmãos, esse texto aqui, ele nos traz uma grande verdade contra quem nós temos que lutar, contra quem nós estamos lutando. E ao longo aí desse ano, nós observamos
uma ruptura na igreja ou no sistema que se diz igreja, que ao longo, desde o começo do ano, eu já vinha falo para alguns irmãos, para algumas irmãs, comentei até na igreja, né, onde eu congrego, no ministério onde eu congrego, a respeito dessas coisas que estavam acontecendo naquele período e veio acontecendo e está até agora, né? Que houve uma divisão no acampamento, houve uma divisão no arraial do povo de Deus. E eu não entendo, porque se nós servimos ao mesmo Deus, o porquê disso? Parece-me que faltou entendimento de muitos líderes para poder orientar o seu povo. Não viemos falar de política, mas nós temos que fazer algumas menções, porque houve 2 candidatos e o cidadão, ele para cumprir a sua cidadania, ele teria que votar em alguém. E houve uma guerra dentro das igrejas, porque alguém ia votar em A ou alguém ia votar em B, e os irmãos se degladiavam, irmãos se ofendiam, irmãos eram excluídos, expulsos de algumas denominações, alguns eram proibidos de tomar a ceia do Senhor, outros eram excluídos dos seus cargos, outros foram proibidos, né, de falar, as suas oportunidades ali na tribuna eram proibidas. É uma coisa estranha, uma coisa muito alheia à palavra do Senhor, porque não foi esses homens que morreram por nós. Esses homens não têm condições nenhuma de pagar um alto preço pelas nossas vidas. Quem morreu por nós foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele que é o dono da igreja, a razão de nós estamos aqui é Ele, sempre foi Ele. E muitos irmãos aí estão sem falar com outros por causa de candidato ou por causa de político, por causa de homem. Parece que nós regredimos, não aprendemos nada com a palavra do Senhor, porque nós vemos líderes vociferando, dizendo até que havia uma briga do bem contra o mal. Coisas de homens, que bem contra o mal. Quem era o bem? Quem era o mal? Dependendo do lado que você tiver, você vai falar que um era o bem e o outro era o mal, e assim vice-versa. Mas na realidade, havia sim uma disputa, uma briga do bem contra o mal. Que a nossa luta, que nem eu li aqui, não é contra o candidato que ganhou ou o que perdeu. A nossa luta é contra Satanás, contra os seus aliados, contra, está aqui, olha, os principados, potestades, dominadores, hóspedes espirituais da maldade nos lugares celestes. Essa era a nossa luta. E a igreja perdeu o foco. A igreja foi lutar contra irmão contra irmão. Ao invés de propagar o evangelho da salvação, primeira coisa falando de quem nós somos, que nós somos pecadores, que se nós não nos arrependermos, nós não teríamos encontro com o Senhor. Não foi falado isso, não foi pregado, foi feito campanhas eleitorais dentro da igreja. Não importa qual lado fez, está errado. Pastores usando o nome de Deus, distorcendo a palavra para prevalecer para um homem ou para outro. Isso é uma coisa terrível. Eu combati o que eu pude fazer, mas quem sou eu? Eu sou pequenininho. As pessoas ainda zombavam. As pessoas achavam até que eu tinha partido. Não importa em quem eu votei ou em quem você votou. Não interessa. O que estava em jogo é a igreja. A igreja que sempre esteve em jogo. E quando eu vejo essa disputa, eu vejo que a igreja perdeu. O maior vencedor dessas eleições foi Satanás. Porque ele conseguiu se infiltrar no meio dos irmãos, trouxe a contenda, a divisão. Ele enfraqueceu os irmãos. Tem irmãos que desviaram.
Tem irmãos que o pai não fala com o filho. Tem irmãos que não falam com o seu pastor. Tem pastor que não fala com a sua ovelha. Quem foi o maior vencedor dessas eleições? Satanás. Ele trabalhou ferozmente. E nós havíamos advertido sobre isso, que nós não temos que lutar contra o nosso semelhante. Nossa luta é contra Satanás. Mas nós fizemos alerta, as pessoas achavam que estávamos defendendo A ou B. Não interessa. A nossa vida não mudou em nada com quem ganhou, com quem perdeu. Pastores sendo presos aí são as vergonhas, envolvidos, sendo acusados de vandalismo. Esses homens foram chamados para pregar o evangelho, não envolvidos com vandalismo por causa de homem. Mais uma vez, Satanás levando vantagem, porque ele ludibriou, ele cauterizou a mente. Outros pastores aí dizendo que a briga era que nós íamos ver qual Deus era mais forte, se era o Deus deles ou o nosso Deus. Ué, mas existe outro Deus? A Bíblia diz que só há um Deus, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que nenhum Deus se formou. Só lê Isaías, oh meu Deus. Lê Isaías, que fala que nenhum Deus se formou. Só há um Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é o Criador dos céus e da terra. E vem esses homens com nomes de bispo, de apóstolo, de pastores, dizendo que nós no dia 31, dia 30, iríamos ver que Deus ia vencer, se era o nosso ou o deles. Por incrível que pareça, na versão deles, o Deus do outro foi o que ganhou. Então nosso Deus, ele perde alguma batalha, irmãos? Vamos acordar, igreja. Toda vez eu tenho que dizer a mesma coisa. Arrependei-vos. Na pandemia veio um missionário americano aqui dizendo, chamando a igreja brasileira para se arrepender e se converter. Muitos zombaram desse homem, mas aquilo que foi falado se cumpriu aí, olha, desse ano. Uma vergonha. Irmãos, deixando de falar com irmãos por causa de homem, mas eles não entenderam que quem estava por trás eram as forças espirituais, eram as forças do mal, era o próprio Satanás atuando. Deram palanque dentro da igreja para esses homens, distorceram a palavra, que é santa, que é pura. Obviamente cada um vai colher aquilo que plantou. Vandalismo, mentira, heresias, tanta coisa que foram feitas em nome do Senhor e o Senhor não estava nesse negócio, nunca teve. Que briga do bem e do mal. Existe essa briga sim, e o mal saiu vencendo nesse ano sobre a igreja do Senhor, porque os homens não lêem Bíblia, ou não querem entender, porque eles querem poder a todo custo. Irmãos, a palavra é arrependei-vos. Você que esteve envolvido com esse cenário todo, você que ainda arrependei-vos e convertei-vos. Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Se você crê no arrebatamento ou não, não vai para, é indiferente. Jesus está voltando. Como estará a sua condição diante dele? Eu creio no arrebatamento da igreja. Eu creio. Só vai ser arrebatado aquele que tiver o nome escrito no livro da vida. Aqueles que foram comprados no sangue do Cordeiro. Ele pagou um alto preço. Aqueles que não negaram o seu nome. Aqueles que permaneceram fiel. Mas não é por causa disso que nós seremos arrebatados. Nós seremos arrebatados porque ele nos comprou. Ele nos amou primeiro. Ele se entregou por nós na cruz do Calvário e morreu. Ele disse, está feito, tetelestai, está feito. A nossa salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é presente de Deus. Jesus, usando Paulo ali, se não me engano, em Efésios mesmo, ele vem dizendo que não é para que nenhuma carne se glorie, nós fomos criados em Cristo para as boas obras que ele preparou de antemão para que nós andássemos nela. Irmãos, por que isso? Um ano terrível para a igreja. Quantos se desviaram?
Quantas almas foram perdidas por causa de ganância do homem, porque o homem quer poder, poder temporal. Aí, olha só, nós vimos aí o rei do futebol. Ele se foi, conhecido em todo o planeta. Depois de Jesus Cristo, o homem mais conhecido. Mas ele não teve poder sobre a vida. Nós servimos a um que tem o poder sobre a vida. Olha só aqui, Efésios capítulo 2, versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Tudo é dele, tudo é para ele. Ele fez tudo. Não foi o homem A ou o homem B que fez. Você ainda está sem falar com teu irmão por causa de candidato. Vai se converter, meu irmão. Arrependa-te. Volte lá, peça perdão. Reconcilie com teu irmão. Que esses homens vão passar, mas a palavra de Deus ela permanece. Eu sei que não é isso que você queria ouvir, mas não tem como eu passar esse resto de ano sem falar. Quantas pelejas, quantos livramentos Deus te deu, e você ainda fica defendendo o homem. Você ainda acha que mito, que não sei o quê. É o que eu sempre falei, são homens sujeitos aos mesmos erros. Estão brigando por causa de STF, não sei o quê, e não sei o que lá. Engraçado, porque eles mesmos, esses grandes líderes, usaram em 2018, dizendo que toda autoridade é constituída por Deus. E agora eles não querem aceitar uma autoridade que está aí constituída. Eu não entendo, é a mesma Bíblia. Não estou defendendo A ou B. Estou apenas citando o mesmo texto. Eles mesmos citam: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está aí. A verdade está na Bíblia. A verdade está o seguinte, que a nossa luta não é contra eles. É contra o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, o inimigo de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Será que você tem combatido o bom combate? Esse combate aí não foi um bom combate. O bom combate é a respeito do reino dos céus. Como eu sempre disse, e vou continuar dizendo, o mundo espiritual é real. E você está negligenciando. Tu está usando com armas terrestres contra os seres espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Não estou distorcendo a palavra. É a Bíblia que diz. E você tem lutado contra o seu semelhante. Louve a Deus, agradeça a Deus, porque você está aqui no dia de hoje. Você conseguiu passar. Quantos irmãos se foram? Quantos irmãos se foram pela Covid? Quantos irmãos se foram por causa da idade? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas não estão aqui? Mas você está aqui. Você está tendo mais uma oportunidade. Arrependa-te e converta-se. Vê onde tu caíste. Não está escrito lá na carta, numa das 7 cartas do Apocalipse? As 7 igrejas da Ásia. Vê aonde tu caiu e arrependa-te e volta. Conserta-te com teu Deus. O único Deus verdadeiro. Não tem outro. Não tem outro. Qual Deus que vai vencer? Se é o nosso, se é o dele. Só existe um Deus. Não estou entendendo. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para te salvar, para me salvar. Igreja, volta para casa. Você foi chamado para sair fora, chamados para fora, e você entrou para dentro do sistema. Foi enganado, foi ludibriado. Tem muitos irmãos ainda que estão enfeitiçados. Estão achando que vai ter alguma coisa, que vai ter não sei o quê.
Ué, não temos que obedecer às autoridades constituídas? Não foi constituída por Deus? Porque é o seguinte, eu nunca fui favorável ao governo que estava, mas eu tive que obedecer. Onde se viu botar explosivo, querer explodir ônibus. O crente compactua com o mal agora, com vandalismo. O crente se compactua com isso. Paulo fala que nós somos livres, mas vê como que nós usamos a nossa liberdade. Nós somos livres em Cristo Jesus. Não dê ocasião para o Satanás. Não dê ocasião para o mal. Arrependa-te. Isso eu digo tanto para quem votou para A como para quem votou para B. Aqui é uma pregação, ela não tem partido não. É para todos. Se você que votou em A não fala quem votou em B, vai lá e se reconcilia. Se você que votou em B e não quer falar quem votou em A, vai lá e reconcilia-te. Não tem como você estar em comunhão e em contenda. Você lembra da igreja de Corinto? A igreja de Corinto tinha 4 partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro. Eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E ninguém servia a ninguém. E Paulo contrariou aquilo ali. E Paulo questionou. E o que nós fazemos hoje? Temos partido político. Obviamente a política ela está imersa em todo o nosso ser. Obviamente, em toda a nossa sociedade. Mas não podemos fazer isso para destruir a igreja. Pastores que outrora vociferavam aí falando besteira nos seus canais de YouTube, agora sumiram. Quantos irmãos estão lá em Brasília? Tem irmãos lá, porque foram enganados, estão lá passando risco, passando frio, passando fome. O que nós temos feito? Estão lá acreditando, porque foram enganados, porque se deixaram enganar. Foram levados para uma coisa extrema, não respeitando as instituições. Mas nós que somos do Senhor, temos que estar atentos. Temos que estar atento com tudo que está acontecendo e ver que o grande mentor disso tudo é Satanás. Ele quer destruir a igreja. Ele quer destruir o povo de Deus. E o povo de Deus não está atento. O povo do Senhor não está atento. O povo do Senhor está dormindo. Como foi sempre falado, temos que orar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. Mas o que nós fizemos? Nós ficamos em discussões ideológicas, discussões por causa de política. E esquecemos do principal que é nosso Senhor. Voltamos. Vamos ver onde nós caímos e vamos voltar para a presença do Senhor. Vamos voltar a adorar o Senhor. Vamos voltar a pregoar a salvação das almas. Vamos voltar a ganhar vidas pelo Senhor. Vamos nos consertar uns com os outros. Vamos nos consertar com o Senhor. É o que precisamos. A nossa luta é contra as hostes espirituais das maldades, da maldade nos lugares celestes, os dominadores desse século tenebroso, as potestades e os principados. Eles são espirituais. Eles têm levado vantagem. Esse ano levaram vantagem sobre a igreja. Mas a igreja vai acordar. Eu espero que nós possamos acordar. Que esse ano que se inicia seja um ano de vitória para a igreja. Um ano, sabemos que não vai ser um ano fácil. Vai ser um ano de combate. Vai ser um ano de luta. Mas não no campo físico, no campo espiritual. E nós temos que estar atentos, buscando o Senhor, trazendo Ele para o nosso ser, trazendo Ele para a nossa vida, vivendo aquilo que Cristo nos ordenou viver. E obedecer à grande missão, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Começa a pregar aí na sua rua, na sua cidade, no seu bairro. Comece aí, dê bom testemunho. Fale do amor de Deus, mas fale da sua justiça. Convide o seu semelhante a se arrepender e a se converter dos maus caminhos. Porque quando Deus olhou, Ele não viu um justo sequer. Hoje, se somos justos, foi porque nós fomos justificados por Jesus Cristo, nosso Senhor.
através do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o preço da redenção é caro, ninguém pode pagar. Mas Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas e ele disse: está feito, está consumado. Lá em Colossenses diz que ele cravou a cédula que era contra nós na cruz. Ele cravou, ele pagou um alto preço. Ele cravou na cruz e venceu, e vituperou, e despojou todos os principados, potestades, e eles foram envergonhados diante dos céus. É isso que a Bíblia diz. Isso Jesus fez por mim e por você. E nós temos que valorizar isso. Nós temos que valorizar porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário. Ele sim é merecedor de toda honra, toda glória e toda adoração. Ele sim é que tem que ser seguido. Ele sim é que tem que ser adorado. Ele sim que tem que ser obedecido. Esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus, porque Ele fez algo que ninguém podia fazer. O sangue da redenção é caro, ninguém pode pagar, mas ele pagou um alto preço. E a certeza da nossa vitória está que ele enviou o outro, o Consolador, o Espírito Santo, da mesma espécie, da mesma substância, para habitar em nós. Foi o primeiro pagamento, a confirmação de que nós fomos comprados, a confirmação da vitória dele. E ele ressuscitou para que você e eu viéssemos ter certeza que ele, naquele grande dia, ele virá nos buscar. Ainda que nós possamos estar mortos, mas a Bíblia diz que, ainda que estivermos mortos, ouviremos a sua voz. Assim como Lázaro ouviu a voz do Senhor, estando morto, se nós estivermos mortos também, ouviremos a voz do Senhor, porque Ele nos comprou e nós temos o selo, que é o Espírito Santo de Deus. Que Deus venha te abençoar poderosamente, que você venha ter um final de ano abençoado, mas em reflexão, procurando voltar aonde caiu. Que o ano de 2023 venha ser um ano de vitória para você. Um ano onde você vai ganhar muita alma para o Senhor. Um ano onde muitas vidas vão se render ao Senhor. Esquece partidarismo. Vamos voltar para o que é importante, para o que é tangível, que é a vida eterna, que é a volta para o nosso Senhor. É o nosso olhar para o Senhor, fazer aquilo que o nosso Deus determinou e nos mandou a fazer. Porque nós não fomos comprados por coisa barata, não. Nós fomos comprados por sangue puro, carmesim. Que Deus venha te abençoar, venha abençoar a tua casa, venha abençoar a tua família poderosamente, em o nome de Jesus Cristo. Que a paz de Deus que excede todo entendimento, venha sobre a tua casa, venha sobre a tua vida. Esse é o meu desejo em nome de Jesus. Amém e amém.